Todos nós sabemos que a Isabela Madrigal era a personagem em Encanto que foi retratada como a perfeitinha. E de alguma forma, todos nós pensávamos que ela adorava isso. Ela parecia ter tudo a seu favor e era definitivamente adorada e amada pelos seus poderes. E para o clima parecer cada vez melhor, seu quarto parecia ser uma completa perfeição com tons de rosa, roxo, flores pra lá e pra cá, em todo lado. Mas será que tudo isso era só pela beleza? Bem, os criadores de Encanto até falaram sobre alguns detalhes no quarto da Isabela, mas acontece que eles esconderam alguns pequenos detalhes estranhos e perturbadores no lindo quarto de Isabela, que a maioria dos fãs nunca perceberam. Que? Não acredito. Então aqui estou eu para revelar tudo pra vocês. Então já pega a pipoca, arruma a postura, eu sou a Elo e você está no canal Team Vídeos. Não é segredo que Encanto se concentra fortemente na pressão que pode ser exercida pelos membros da sua família, seja intencionalmente ou não. É algo com que quase todos têm que lidar em diferentes níveis. Para algumas pessoas, a pressão pode vir do medo de desapontar a sua família e para as outras, a pressão pode vir da pessoa ideal que a sua família quer que você se torne. E Encanto nos mostra que mesmo tendo uma família com capacidades mágicas, não te salva dessas pressões familiares. Mirabel é o melhor exemplo disso. Ela é a única parente de sangue da sua família que não possui nenhum dom. Apesar disso, Mirabel fazia de tudo para facilitar a vida das pessoas à sua volta. Ela fazia tarefas que muitas vezes ninguém notava. A realidade é que Mirabel nunca foi realmente vista pelo que ela estava tentando fazer. Pior, em vez disso, ela só foi vista pelo que ela não conseguia fazer. Eu nunca vou ser boa o suficiente. Ficou claro desde o início do filme que a abuela Alma vê Mirabel mais como um fardo para sua família do que qualquer outra coisa, quer admitir isso ou não. Alma sempre teve dificuldade em ver os seus familiares além de seus dons mágicos, e já que a Mirabel não tinha nenhum dom, foi sempre deixada de lado ou culpada pelas coisas que iam mal. A pressão que Alma exercia sobre a sua família não caiu apenas sobre Mirabel, que não tinha poder, já que um dos membros da família que se sentia muito pressionada era na verdade o membro mais forte dos Madrigais, a Luísa. Ela é vista ao longo do filme constantemente para baixo e para cima, ajudando os habitantes da cidade com as suas tarefas. E ela ajudava mesmo com as coisas mais simples que qualquer pessoa normal e sem poderes não deveria ter problemas em fazer. E isso era o que era esperado dela, já que ela era dotada de uma força tão superior às das pessoas normais que a rodeavam sem poder se preocupar com o próprio tempo. As expectativas físicas que a Alma tinha sobre a Luísa eram muito mais altas do que a realidade do que ela poderia alcançar, e isso a deixou em pedaços. Luísa deixou bem claro que sentia essa pressão superficial em sua canção quando diz o seguinte: não sou nada se tirar o meu dom. E ninguém deveria ser obrigado a se sentir assim, especialmente pela sua própria família. Mas infelizmente foi isso que Alma fez com que todos na casa Madrigal se sentissem. Ou seja, se não conseguissem estar à altura do que a abuela esperava, estavam fazendo algo de errado na visão dela. O único membro da família Madrigal que parecia estar à altura das expectativas da avó Alma era a senhorita perfeita Isabela. Ao que parece, há um detalhe perturbador encontrado no seu quarto que nos mostrou que ela também estava sentindo as mesmas pressões familiares com as quais a sua família também estava lidando. De acordo com Camila, uma das diretoras de arte de Encanto, disse que o quarto de Isabela foi feito para ser coberto com cores fortes e também um pastel brilhante. Isso daria à personagem a impressão de que ela é realmente uma princesa. Isso parece algo comum e relativamente normal para um personagem da Disney, mas Camila menciona que também existe outro significado por trás dos desenhos das cortinas no quarto da Isabela. Ela explicou que as cortinas florais que vemos em volta de Isabela no seu quarto são um exemplo perfeito de que Isabela está presa pelas expectativas da sua família, e só depois de ela se afastar da pressão exercida pela sua avó que o quarto se torna muito mais colorido e expressivo do que antes. Seu quarto é basicamente um reflexo das suas emoções. A verdade é que, por incrível que pareça, sim, a Isabela estava presa pela sua própria perfeição.
Isabela tinha em mente que só poderia fazer as plantas mais lindas e perfeitinhas, mas em dado momento do filme, ela acidentalmente conjura um cacto em um ataque de raiva, algo tão pequeno que lhe trouxe grande alegria, pois foi aí que ela percebeu que poderia fazer plantas imperfeitas também, o que significava que ela conseguiu fazer algo nunca visto antes. Isabela passou sua vida monitorando cuidadosamente todos os seus movimentos e nunca conseguiu ser 100% livre ao controlar a sua imagem. Fazendo isso, Isabela também limitou muito o seu potencial, e Mirabel a ajudou a enxergar as coisas que ela poderia fazer quando parasse de se esforçar tanto. Inclusive, tem um pequeno detalhe na canção Não Falamos do Bruno, onde a Isabela se autoafirma que está bem, tentando se convencer disso. Escuta só! Em inglês, você pode conseguir entender melhor, visto que é possível pegar a interpretação labial. Estou bem, em inglês, é I'm fine. Ok, já sabemos que a abuela Alma esperava nada mais, nada menos que Isabela fosse perfeita. Agora, a razão exata pela qual escolheu colocar sua neta num pedestal dessa forma nunca é dito para nós diretamente. Mas, como sempre, nós temos algumas teorias. A essência dessas teorias é de que Isabela é favorita simplesmente por conta do quanto ela lembrava a Alma de si mesma quando era mais nova, já que Isabela é muito parecida com ela no passado, e como sabemos, Alma nunca teve o que seria considerado uma vida perfeita. Alma se apaixonou por Pedro, e os dois acabaram se casando e tiveram filhos trigêmeos, para ser o início da perfeição para Alma, com uma família linda, um bom marido, filhos saudáveis, mas, infelizmente, a alegria não durou muito, já que a sua vida se tornou trágica. O desastre aconteceu quando a sua cidade natal foi invadida por saqueadores e bandidos, e não bastando isso, naquela noite ela acabou perdendo seu marido, que se sacrificou numa tentativa de impedir os atacantes de perseguirem os aldeões. A ideia de uma vida perfeita foi roubada dela. No entanto, quando ela se enxergou em Isabela, acreditamos que Alma pensou que poderia ajudar ela a ter a vida que ela queria ter. Por isso, ela era tão chata e dura sobre Isabela ser perfeita e graciosa. Nada podia estar fora do lugar para ela, nem sequer uma única flor. Foi por isso que ela removeu a única flor branca que floresceu no cabelo da Isabela enquanto falavam do Mariano. Um rapaz tão bom com a nossa perfeita Isabela. Ela disse que não combinava com o resto das flores e era vista como uma imperfeição. Mariano é outro exemplo de pressão que Alma colocou em Isabela, e a única razão pela qual Alma queria que Mariano se casasse com ela era por ele ser o homem mais atraente da aldeia, o que era perfeito para sua linda neta. Mas não é só isso. Olha só a comparação desses dois personagens. Já sacou, né? Exatamente, Mariano é absurdamente parecido com o abuelo Pedro. No entanto, existia um problema, um grande problema. Isabela não queria se casar com Mariano nem sequer um pouquinho. Eu nunca quis me casar com ele, eu tava fazendo isso pela família! Não importa onde ela estava ou em que situação se encontrava, até em seu quarto ela se lembra constantemente que deve ser perfeita, e as cortinas eram a melhor demonstração disso. E quando ela não estava em seu quarto, estava presa pelas expectativas da família, principalmente de sua avó. Já imaginou você estar numa relação com a qual não quer estar? Isso não parece nada perfeito. Realmente. Isabela nem sequer conseguiu ter uma relação decente com a sua irmã mais nova, pelo menos não durante algum tempo. Mirabel é até certo ponto ciumenta com a sua irmã, por Isabela ser adorada por basicamente apenas ter um dom. O que o filme não deixa tão claro assim é que Isabela também tem uma certa inveja de Mirabel pela razão contrária. No olhar de Isabela, Mirabel não carrega o mesmo fardo que o resto da família. Ela a enxergava como alguém livre e que não precisava cumprir as expectativas de ninguém. Apenas o que ela não percebeu é que Mirabel se sente excluída por não ter um dom, e em vez disso, Isabela acreditava que a sua irmã era sortuda por não ter esses poderes. É realmente irônico que as duas tenham igualmente ciúmes uma da outra por razões parecidas, e nenhuma delas sabem disso. Elas apenas assumiam que a outra era rude e que não queria se dar bem uma com a outra. Mas tudo muda assim que a Mirabel e Isabela estavam bem mais próximas no final do filme. E é nesse período que Isabela percebe o quanto a sua irmãzinha Mirabel sofria também, já que Alma gritava com ela para ajudar Isabela a se comunicar e se expressar adequadamente. Mirabel argumentava de volta que ela não passaria a ser uma decepção para Alma por não ter um poder e ao mesmo tempo reclama sobre ela exercer pressão psicológica em Luísa e Isabela. Após Mirabel ter defendido as suas irmãs mais velhas, a casa desmorona e Mirabel desaparece. Pode-se dizer que Isabela, assim como o resto dos madrigais,
casais estavam genuinamente preocupados com Mirabel. O laço das irmãs se solidifica quando Mirabel volta a casa com Alma, depois das duas se reconciliarem. Isabela e as suas irmãs trabalharam lado a lado para reconstruir a sua casa sem quaisquer poderes, com as 3 irmãs ficando cada vez mais próximas. A felicidade de Isabela floresceu e ficou mais brilhante do que qualquer outra flor, pois ela já não estava presa na prisão de expectativas que a sua avó a colocou, e ela estava finalmente livre para ser quem ela quisesse. Os criadores de Encanto se esforçaram bastante. Podemos ver isso por também se concentrarem nos detalhes mais pequenos e minuciosos do filme, e é isso que faz dele um filme tão mágico. Faz nós desfrutarmos dessa combinação de simplicidade e complexidade espantosa que qualquer pessoa de qualquer idade pode aproveitar.